No último vídeo que eu postei, eu cometi um erro e eu decidi fazer uma pergunta para as pessoas no Instagram se elas conseguiram perceber qual erro foi esse que eu cometi. E ninguém conseguiu localizar onde estava o erro no vídeo. E isso me levantou um alerta para uma coisa que está me preocupando durante alguns dias. E depois de perceber isso, eu fui ver em um vídeo do pastor Cláudio Duarte que a situação é bem mais complexa do que eu estava pensando. Esse erro era difícil realmente de perceber, ele está no vídeo sobre o jejum. E no caso do pastor Cláudio Duarte, ele fez uma pergunta para um pessoal que provavelmente era de igreja, era cristão, e a pergunta ela tinha que ser muito óbvia para qualquer cristão. Então, antes de começar a falar sobre esse assunto, sobre qual foi essa pergunta, eu queria fazer uma pergunta para quem está assistindo esse vídeo. Você tem certeza de que você é realmente cristão? Porque nos últimos dias eu estava passando por um lugar e uma pessoa me identificou como cristão, ela me conhece, e elas estavam conversando entre si e nenhuma delas não era nem católica e nem evangélica. E diante dessa situação, uma delas virou e falou assim, eu sou cristã. Eu não costumo fazer esse tipo de coisa, mas na hora eu falei com a pessoa que ela não era cristã. E falei que ser cristão vai muito além de conhecer Jesus, de saber quem Jesus é. E às vezes as pessoas não sabem nem profundamente qual era o propósito de Jesus nesse lugar. O que aconteceu com o pastor Cláudio Duarte é que durante a pregação ele pergunta se o sacrifício de Jesus era suficiente para salvar os dois ladrões. Se Jesus podia salvar os dois ladrões naquele momento. Ele pergunta isso e fala sim ou não. E fica um silêncio em quem está assistindo o culto naquele momento. E aí ele para e pergunta de novo, sim ou não, gente? E aí o pessoal não responde. Eu tenho certeza, eu não conheço o pastor Cláudio Duarte, nunca vou ter condição de conversar com ele, eu acredito, sobre esse assunto, mas quando ele chegou em casa, ele deve ter falado com a esposa dele assim, a gente está fazendo alguma coisa de errado. A gente está pregando alguma coisa que o pessoal não está entendendo, porque essa pergunta, ela é muito óbvia. Não tem como um cristão não saber da resposta disso. O sacrifício de Jesus é ou não é suficiente para salvar os dois ladrões na cruz? É lógico que ele é. O que Jesus fez ali é suficiente para salvar quem veio antes dele e quem ainda nem nasceu. O poder do que ele fez, do sacrifício na cruz, ele é suficiente para tudo. O problema é quem está debaixo desse tudo. Quem escolheu ficar debaixo dessa salvação? Quem é de fato cristão diante de Jesus? E essa era a resposta que teria naquele momento. Jesus poderia salvar os dois ladrões? Sim. Jesus salvou os dois ladrões? Não. Então entra numa série de discussões que é para saber, entre outras coisas, se a pessoa realmente entende o que é ser cristão. E diante do tanto de pregações rasas que a gente tem nos últimos tempos, tipo que a pessoa chega falando, você é meu lindo, Jesus te ama, Jesus tem um propósito para sua vida e tudo mais, a gente começa a ver que essa pregação, ela não é capaz de transformar a pessoa. Ela não é capaz de fazer com que o Espírito Santo se manifeste ali naquele lugar e transforme a vida daquela pessoa para que ela de fato seja um cristão. Muitas pessoas têm falado muita heresia nos últimos tempos e muitas pessoas que estão ouvindo essas heresias e outros problemas, que nem é só heresia não, mas é um evangelho raso mesmo, são pessoas que estão sendo anestesiadas para ir para o inferno. E aqui chega um ponto muito complicado, porque muitas pessoas nos dias de hoje não acreditam que o inferno existe. Ou como disse recentemente o nosso vice-presidente, citando uma das personalidades mais fortes do cristianismo, que é Santo Agostinho, ele coloca ele numa frase que com certeza Santo Agostinho não falou, que é que eu sei que o inferno existe, como eu também tenho certeza de que ele está vazio, que não tem nada lá. Então, se isso é verdade, o que Jesus falou? Por que essa fala de uma pessoa que eu nem sei a índole dela, se ela de fato ela professa alguma fé, que seja cristã ou não, elas soltam uma besteira dessa na internet e as pessoas vão atrás disso acreditando que o inferno está vazio ou que o inferno não existe. Isso é muito grave e a gente tem brincado de ser cristão. Quando a pessoa chegar diante de Jesus, ela não vai ter que convencer Jesus, como foi esse diálogo que eu tive com essa pessoa, de falar com ela, olha, você não é cristã, e ser cristão vai muito além do que você está pensando que é. E aí ela vai falar o que para Jesus? Quando ela já tiver vivido a vida dela totalmente desregulada, totalmente errada, e ela vai chegar diante de Jesus e falar assim, não, eu sou sim, eu sou cristã sim. Você vai discutir com Jesus? Você vai falar com ele que você é agora e isso vai mudar alguma coisa?
A gente tem que entender o que ele está falando. A gente tem que entender que Jesus falou que quando chegar no final, eu vou separar o joio do trigo. E o joio vai queimar no fogo eterno. Isso foi Jesus que falou. Não foi outra pessoa que falou. Então, quando a gente pega essa teologia rasa de coach que tem nos dias de hoje, você é perfeito, você é lindo, Jesus te ama, vem para Jesus que você vai ser feliz. Isso não é verdade, gente. Isso é uma besteira, porque o que acontece quando a gente vê na Bíblia são pessoas que Deus amou e que sofreram. Quando você vê o apóstolo Paulo, ele era um centurião que hoje seria um general do exército brasileiro, se ele tivesse no nosso tempo. E ele, desde o momento que ele se converte, ele só sofre. Ele só vai para a cadeia, ele apanha, ele é açoitado o tempo todo. Quando você vê a história de Jó, mas Jó foi abençoado e a vida dele, ele dobrou o patrimônio dele, tudo se fez novo. Passa pelo que Jó passou. Passa pela vida que ele teve antes de chegar nesse momento. Jó, ele perdeu tudo, perdeu família, perdeu bens, perdeu a saúde, ele acabou a vida dele. Agora hoje, quem está disposto a passar por isso? Aí, eu sou cristão, falar que é cristão assim, porque Deus tem um propósito na minha vida. Tem mesmo. O propósito que Deus tem para a nossa vida está escrito na Bíblia. E para todo cristão. Quem é cristão, o propósito que a gente tem dentro da Bíblia é ir de pregar o evangelho a toda criatura. Quantos discípulos que você que se diz cristão fez durante a sua vida até hoje, nos dias de hoje? Quantas pessoas que você levou a palavra de amor de Jesus para que ele fosse transformado e você percebeu essa transformação na vida dele de fato? Ou não só de qualquer jeito, eu falei de Jesus para uma pessoa. Não, pregar mesmo, ter um discipulado com aquela pessoa, que esse é o propósito de Jesus para mim e para a sua vida, se é que você é cristão, se é que eu sou cristão. Porque eu posso até duvidar do meu posicionamento diante de Jesus. Hoje eu estou dando meio que um basta nessa linha que eu venho trazendo de ensino até aqui, de estudar a palavra, levar o conhecimento para as pessoas, porque eu estou vendo que o que a gente está falando aqui está longe do que a pessoa está buscando. Aí a pessoa, eu sou cristão. Não é. Não é. Tem gente que não é cristão. E isso eu não estou sendo arrogante de falar isso, não. A vida dela mostra, e se você perguntar a fundo o que é ser cristão, o que Jesus é, a pessoa não sabe. José do Egito, amado por Deus, ele foi um escravo que sofreu muito, para depois ele ser um preso que sofreu muito, para depois ele ser um governador. Aí, não, José do Egito é um exemplo, que virou governador do Egito. Beleza, velho, mas e aí, você vai passar pelo que ele passou? Você vai passar pela vida que José do Egito teve? Você vai ter a coragem de viver aquilo que ele viveu? Josué teve uma vida de vitórias, mas teve derrotas na vida dele. Davi teve derrota, Salomão teve derrota. Todo mundo teve que pagar um preço. Aí hoje não, Deus tem um propósito maravilhoso para a sua vida, que é você ser feliz. Isso não está escrito em lugar nenhum, em nenhum texto da Bíblia. Jesus, ele não veio para trazer só felicidade para o bonitinho que acha que é só falar que é de Jesus e está pronto. Não é assim que vai funcionar. Então a gente precisa mudar o nosso posicionamento. Saber qual que é a obra de Jesus é fundamental para que a gente tenha gratidão diante dele. Ele derramou graça sobre a nossa vida, ele saiu da sua glória e morreu na cruz para que a gente hoje estivesse vivendo uma vida onde a gente tem esperança. Agora, a esperança não é a esperança em ter o plano da minha vida da forma como eu penso realizado. É realizar o plano de Deus. É diferente. É saber qual que é o propósito que ele tem para a minha vida e executar aquele propósito. É pegar as ferramentas que ele vai colocar na minha vida e usar aquelas ferramentas para levar a palavra para mais e mais pessoas. Quando o evangelho de Jesus, está escrito lá em Mateus 24, quando o evangelho de Jesus for pregado a todas as etnias, então virá o fim. Nós temos uma missão para que Jesus volte e é pregar o evangelho a todas as pessoas. Só que a gente escuta uma pessoa irresponsável como essa que falou que o inferno está vazio e leva isso como verdade, toma isso como verdade. Ou que Jesus me ama. E aí a resposta que eu tenho para que Jesus me ama é qual? Qual é a resposta que eu dou para essa frase? Jesus me ama e eu amo ele. Qual que é o sacrifício que eu tenho feito? Aí você pergunta, não, mas eu vou na igreja. Tá, você vai na igreja, para que você vai na igreja? Qual que é a sua função lá dentro da igreja? Eu vou para buscar a bênção. Eu vou para agradecer. Templo, desde o início, a igreja foi feita para uma coisa só, adorar a Deus. Jesus falou o seguinte, vai chegar um momento, e na verdade já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. O templo, ele é feito para adoração.
Quanto do seu tempo nos últimos anos você gastou com adoração a Deus? Com essa adoração de que Ele derrama para a sua vida uma bênção imensurável, de morrer por um pecador, que nem eu sou, que nem você é. E aí a gente responde isso como? Ah, Jesus me ama. E daí, velho? Aonde você vai parar com essa frase? Aonde nós vamos parar com isso? Quando é que nós vamos começar a levar Jesus a sério? Eu sinceramente acho que a gente tem que continuar pregando a palavra. A gente precisa começar a olhar para as pessoas e tentar entender o que tipo de palavra que está entrando na cabeça daquelas pessoas. Eu não posso chegar aqui e fazer igual foi no último vídeo, tentar fazer uma coisa que é séria, levar uma palavra que dali ela vai te levar a conhecer melhor Jesus. E aí eu ouço das pessoas que elas não perceberam um erro, que era um erro difícil de localizar, mas quando você vê uma pergunta como essa que eu citei do pastor Cláudio Duarte, que era óbvia, e as pessoas não sabem responder, nós estamos fazendo alguma coisa de errado. E nós que estamos tentando ensinar e as pessoas que não estão conseguindo aprender sobre quem é Jesus. Agora, se você quiser ser cristão na sua religião do jeito que você acha que é certo, isso também não é um problema para mim. E não é um problema para mais ninguém. A única pessoa que vai prestar conta sobre a minha vida sou eu. A minha esposa não vai, minha filha não vai, meu pai, minha mãe, ninguém vai prestar conta sobre a minha vida. Eu sei que vai prestar conta. Isso eu tenho certeza. Eu não vou cobrar de ninguém. E não preciso fazer isso. Mas quando chegar diante de Jesus, quando chegar no dia do juízo, e tem juízo, aí cada um vai responder por si. Todo mundo está tendo a oportunidade de refletir sobre o assunto. Mas quem está refletindo? Eu te pergunto, você tem certeza de que você é cristão hoje? Você tem certeza de que se hoje Jesus voltasse e cobrasse as coisas que tem que cobrar, você seria salvo? Ou você acredita realmente que não existe inferno e que Jesus te ama do jeito que está acontecendo e está tudo bem e vamos seguir em frente? Jesus me aceita, como tem alguns falando nos dias de hoje. Jesus me aceita. Será que ele te aceita mesmo? Essa pergunta é para você, não é para mim. Eu não vou ficar perguntando isso, não. Eu vou tentar viver da forma como eu acredito que eu vou entregar tudo para ele, porque ele entregou por mim. Quando Jesus ele fala lá que vai separar os bodes das ovelhas e que as ovelhas vão para o reino e os bodes vão para a escuridão onde tem choro e ranger de dentes eternamente, ele falou isso. Se Jesus não é autoridade para falar sobre esse assunto e mostrar realmente o que vai acontecer, a gente não treme diante disso, a gente está com um problema muito sério. Hoje é um vídeo de desabafo, eu nem falei nada sobre pedir inscrição, nem nada disso. Para mim, o que eu estou vendo é muito grave e eu acredito que as pessoas têm que mudar esse posicionamento sim. E eu espero que mais pessoas entendam que isso não é para... eu espero que as pessoas entendam que isso não é a forma de julgar quem vai para o inferno e quem não vai, porque eu não vou decidir isso e não vou nem tentar fazer isso. Mas se pergunte sinceramente, do coração, eu hoje sou cristão? Eu hoje tenho feito o que Jesus espera de mim? Eu hoje tenho vivido uma vida realmente alinhada com o Evangelho? Se a sua resposta for sim, tudo bem, mas se for não, busque uma forma de se alinhar com Deus, busque uma forma de conhecer. Tem muita gente falando bem sobre Jesus, da forma como tem que ser, tem muitos teólogos excelentes aí, dinâmicos, as pessoas não precisam de ficar só com gente que você considera que seja chata, tem várias linguagens, tem gente que fala de todo jeito. Procure alguém que vai te instruir no caminho correto, porque a gente precisa desesperadamente entender qual que é esse lugar. A gente não sabe a hora, Jesus deixou claro, eu não sei a hora que eu vou voltar, eu não sei a hora que o reino vai ser instituído, mas uma hora ele vai. E a gente não pode estar desatento com isso que está acontecendo. A gente precisa estar atento, vigiando, orando para saber para ter segurança que quando isso acontecer, nós estaremos prontos a enxergar esse Jesus e a não ser incluído naquele grupo que eu acredito que eu tenho mais medo disso do que qualquer coisa, de que hora que eu chegar em Jesus e falar, eu preguei em seu nome, eu evangelizei, eu profetizei em seu nome, e ele falar que eu não te conheço. Isso é a coisa que eu tenho mais medo na minha vida, é de que Jesus não me conheça, porque o meu coração está todo entregue a ele, e eu prego pensando o tempo todo no que eu deveria falar para que agradasse ao que ele quer, que eu tivesse alinhado ao propósito dele. E isso é o que eu estou tentando fazer aqui agora, é tentar levar uma palavra que vai te direcionar para o caminho correto e que vai me direcionar também. Se você puder se inscrever e ajudar o canal, ajudar a gente a continuar falando sobre Jesus,
Se inscreve aí embaixo, comente aqui embaixo qual é a sua experiência, se você é ou não é, se você tem segurança para falar que é cristão. Um grande abraço e que Deus te abençoe sempre, em nome de Jesus.